Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos. Salmos é o inário de Israel. Salmos 30 é um versículo muito conhecido. Salmo de número 30, verso 5. Os irmãos encontraram? Amém? Glória a Deus. Pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas a alegria irrompe pela manhã. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida nessa noite. Fala, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse versículo no qual nós acabamos de ler, fala sobre o choro, ele dura toda uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Quando a gente para meditar nisso aqui, a gente está falando de tribulações, lutas, mas também nós falamos de refrigério, porque o amanhecer descrito aqui nos Salmos está dizendo, olha, o choro pode durar uma noite, mas quando amanhece, vem a alegria. Ou seja, o tempo de choro, ele tem um tempo certo para durar, assim como a alegria também. Amém? E nós vamos nessa noite falar a respeito de Elias. Falar de choro, de alegria. Nós vamos falar sobre o profeta Elias, só para que vocês possam se situar no segundo livro dos reis, primeiro livro dos reis, a partir do capítulo 17, ali começa a falar de Elias, homem de Deus, profeta do Senhor, e esse profeta, ele era um homem temente a Deus, e ele começou a ver, esse homem temente a Deus, um homem que tinha uma intimidade gigantesca com o Senhor, ele começou a ver algumas coisas que não condiziam com a vontade de Deus, ou seja, ele estava vendo a idolatria rolando solto em Israel, ele começou a ver coisas erradas acontecendo no meio do povo de Deus, e o que Elias faz? Elias diz, mediante a minha palavra, não vai chover em Israel. Agora pensa num nível de intimidade com Deus, onde uma pessoa fala mediante, não foi a palavra do Senhor, ele disse, mediante a minha palavra, não vai chover em Israel. E aconteceu conforme o profeta disse, não choveu mesmo, mas ele se manteve em obediência ao Senhor. Quando ele proferiu essa sentença, porque essa palavra foi uma palavra de sentença sobre Israel, porque o que acontecia, irmãos? Todas as vezes que as mulheres geravam filhos em Israel, todas as vezes que os campos geravam fruto, as pessoas, ao invés de louvar ao Senhor, de agradecer a Deus, eles agradeciam a Baal. E agora o profeta lança essa palavra, e eu quero ver Baal fazer chover alguma coisa, eu quero ver o ídolo fazer chover alguma coisa. Deus fala com Elias, foge, vá para o ribeiro de Querite. E Elias fugiu para o ribeiro de Querite, obedecendo a voz do Senhor. Vá para Querite, fica à beira do ribeiro, porque eu já ordenei corvo para levar, ou seja, urubu, para levar carne para você, para te alimentar lá.
E Elias foi obediente à vontade de Deus. Elias, ele era tisbita, ele era da tribo de Gileade, ou seja, a tribo de Gileade, ela fica 1000 metros acima do nível do mar, e era uma tribo de Israel onde havia fartura, onde havia abastança das coisas, mas agora Elias, obedecendo a Deus, Elias agora está num local desértico, enfurnado na beira de um rio, e sendo alimentado por corvo, porque Deus assim mandou, obedecendo a vontade do Senhor, obedecendo a vontade de Deus. Ele poderia estar tranquilo na terra dele, ele poderia estar tranquilo lá na tribo, mas ele ouviu a voz do Senhor, ele foi para a beira do ribeiro e ali ele ficou. E dali a pouco, o tempo foi passando, o ribeiro seca, porque a seca foi extrema, aquele ribeiro secou. Deus agora dá outra ordem para Elias. Elias, agora vá para a casa da viúva, irmãos. Com tantos milionários em Israel, com tanta gente muito rica em Israel, Deus manda Elias ir para a casa de quem? Manda Elias ir para a casa de uma viúva. E agora Elias, obedecendo à vontade do Senhor, mais uma vez, ele vai para a casa da viúva. Chega lá, ele vê aquela viúva catando gravetos no chão. E ela falou, vou fazer um bolo para mim e para meus filhos, depois a gente vai morrer. E aí o profeta Elias vira e fala, não, faz um bolo para mim. E houve aquele milagre que os irmãos conhecem, a multiplicação do azeite. Houve então a multiplicação da farinha. Naquela casa, houve então sobra de alimento, porque Deus interviu naquele ambiente ali. Só que o que os irmãos não sabem é que Elias ficou ali na casa daquela viúva durante 3 anos, irmãos. Durante 3 anos, Deus não falou nada com Elias. 3 anos que Elias ficou na casa da viúva, 3 anos, Deus não falou nada com Elias. Eu tiro um exemplo, como um exemplo para nós. Elias, você não vê a Bíblia dizendo assim, que Elias ficou chorando, Senhor, por favor me responde, fala comigo, Senhor, tem misericórdia de mim. Ou então, ele procurar um outro profeta para ouvir uma profetada, ou de repente, não. Se Deus deu uma palavra para ele, fica na casa da viúva. A última palavra que Deus deu é a que está valendo. Agora ele está na casa da viúva, comendo pão de manhã, bolo de manhã. Pão de manhã, bolo salgado, bolo doce, e está lá, bolo meio salgado, bolo meio doce, mas não está faltando nada para Elias, porque ele estava obedecendo à vontade de Deus. A última palavra que Deus tinha dado para Elias, vá para a casa da viúva, e ali ele permaneceu, queridos, permaneceu naquela casa ali, não procurou uma profetada. Quantas e quantas vezes a gente quer que Deus responda a gente na hora que a gente quer? Quantas e quantas vezes a gente quer que a gente dobre o joelho no chão e quer que Deus dê uma resposta instantânea, quer que Deus, ele nos responda no momento que a gente quer, ou de acordo com a luta que a gente está passando, mas Deus não é assim, ele faz as coisas do jeito que ele quer. E Elias ficou ali 3 anos, Deus não falou mais nada, Elias ficou ali, a última palavra, fica na casa da viúva, vou ficar na casa da viúva. 3 anos ele na casa da viúva, comendo, bebendo, não faltou nada, e ele continuou ali, na casa da viúva, até que o Senhor falou com ele. E como é bom ser obediente ao Senhor, né, irmãos? Até que Deus falou com ele. Deus virou para Elias e falou, Elias, agora você vai receber a sua bênção. Não, foi isso não, irmãos. Deus dá a palavra para Elias dizendo, Elias, vá ao encontro de Acabe. Irmãos, desculpa a palavra que eu vou usar aqui, mas Acabe queria comer um fígado de Elias. Acabe queria ver Elias morto. E agora vem a palavra de Deus, depois de 3 anos, sem falar nada com Elias. Deus dá uma palavra para ele ir ao encontro de Acabe. Elias então pega e vai ao encontro de Acabe, obedecendo mais uma vez a voz do Senhor.
porque ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia da intimidade que ele tinha com Deus. Irmãos, um camarada para falar, pela minha palavra não vai chover, e realmente não choveu, o camarada tinha que ter muita intimidade com o Senhor. Tinha muito café no bule, irmão. Tinha muito café no bule, o camarada tinha muita intimidade com Deus. Ele não falou pela palavra do Senhor, não, ele falou pela minha palavra não vai chover, e não choveu. E agora, depois de passado 3 anos, na casa da viúva, agora ele sai da casa da viúva porque ele ouviu a voz do Senhor, não esperou Deus usar terceiros para falar com ele, Deus falou diretamente com ele. Deus não falou com o terceiro, para o terceiro falar para o segundo falar para o primeiro para chegar nele, não, Deus falou diretamente com ele. Agora vai ao encontro de Acabe. E aí os irmãos já sabem o que aconteceu, ele vai ao encontro de Acabe, e o povo de Israel estava cocheando, estava entre 2 senhores, não sabia se adorava a Deus, se adorava a Baal, naquela situação de extrema miséria, falta de chuva já há 3 anos, o que é muito grave já na região desértica, falta de chuva, por 3 anos ele chega diante de Acabe, e aí onde acontece aquele desafio com os profetas de Baal. Aconteceu aquele desafio. E mais uma vez, Elias convoca todo Israel para ver quem era o Deus verdadeiro. Se era a idolatria ou se era o Senhor dos Exércitos. Ele convoca todo Israel para ver quem era o Deus de verdade. E a palavra diz que Elias, ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Ou seja, irmãos, ele não construiu um outro altar. Ele não construiu, não. Ele ficou naquele altar ali mesmo. Ele restaurou aquele altar que já estava ali. De repente tinha alguma pedra que estava fora do lugar, e ele colocou a pedra no lugar. Uma poeira do pecado, ele foi tirando de cima do altar. Parece com as nossas vidas. Muitas das vezes, nós precisamos, irmãos, estar sempre cuidando e restaurando o altar do louvor, o altar da adoração. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas se nós empurramos o nosso evangelho com a barriga, é porque ele tem pouca importância para nós. Se a gente empurra o evangelho de qualquer maneira, é porque ele tem pouca importância para nós. Então, queridos, que nessa noite nós tomemos a atitude de Elias, uma atitude de restauração do altar. O altar estava em ruína, mas o altar ainda estava lá. O altar ainda estava lá. O altar ao Senhor ainda estava lá. Louvado seja Deus. O altar ainda estava lá. E ele começou, uma pedra aqui, outra pedra ali, e vamos ajeitar, está meio torto, vamos botar em pé novamente, vamos tirar a poeira, vamos limpar. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo em casa. Nosso Deus é um Deus que abençoa, sim. Nós cremos na bênção de Deus. Mas Deus, Ele não abençoa altar que está tudo de qualquer maneira. Muita gente querendo muito de Deus, sem entregar nada. Às vezes o mínimo, irmãos. Às vezes o mínimo. Não estou falando de questão nem de... Às vezes o mínimo. Poderia passar por cima, às vezes, de um papel de bala, que às vezes alguma criança deixou cair no chão, esqueceu. Passa por cima. Não tem coragem de agachar e pegar, sabendo que isso também é uma forma de adoração. Uma questão de horário, de chegar na igreja. Sabe o horário do culto? Não, mas vou chegar no horário que está me dando na teia. E enquanto isso, o altar vai ficando. E fora outras coisas que a gente tem que consertar em nossas vidas. Eu citei essas duas, mas tem muito mais. Que a gente tem que vir consertando e deixar o altar inteiro, para que o fogo de Deus realmente venha sobre o altar.
para que a bênção venha, e a bênção veio, e todo o povo viu quem era o Deus que estava com Elias, por causa da obediência do servo dele. Elias estava obedecendo ao Senhor. Eu estou trazendo essa sequência para vocês verem a sequência de obediência do profeta de Deus. Não começou nesse desafio, não começou restaurando o altar, não. Mas todos puderam ver o que a boa mão do Senhor tinha feito em favor. O que a boa mão de Deus tinha feito em favor do seu povo. E ele fez o desafio, jogou água. O que eles tinham de mais precioso naquela época? De seca, de escassez, sem chover, 3 anos. O que eles tinham de mais precioso? Era água. Elias despejou a água à vontade em cima do altar, a ponto de encher a vala. Ele fez uma vala em volta do altar para a água não ir embora, não se dissipar. E ele foi jogando água e foi molhando, encharcou o altar. Os profetas de Baal começaram a fazer esforços, começaram a se bater, começaram a se escotear. Mas como é que Baal vai responder alguma coisa? Baal não responde nada. Baal não tem poder para nada. O nosso Deus, sim, ele tem poder para responder. O nosso Deus tem o poder para abençoar. Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. As bênçãos de Deus, elas andam atrás de nós. Quem corre atrás de bênçãos, irmãos, a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus diz que é pagão, que vive no paganismo. Ele manda a gente olhar para as aves do céu, ele manda a gente olhar para o lírio do campo, que se veste mais lindo. Nem Salomão se vestiu tão bonito como um lírio do campo. Os pássaros que não têm armário, não guardam comida, não estocam, não tem celeiro, o passarinho acorda todo dia de manhã. Fui moço, hoje sou velho, eu nunca vi um passarinho caído no chão morto de fome. Deus sustenta. Agora, se Deus sustenta a erva do campo, as flores do campo, o passarinho, quem dirá nós, irmãos? Nós não temos necessidade de andar atrás das bênçãos de Deus, se tão somente a gente priorizar o reino de Deus, priorizar a obediência ao Senhor, o caminho da obediência, priorizarmos esse caminho, sermos obedientes ao Senhor, fazermos como Elias, que foi boca de Deus, obediente ao Senhor até o final. Naquele desafio, desceu o fogo do céu, consumiu o altar, consumiu a lenha, consumiu o animal que tinha sido colocado em cima do altar, consumiu tudo. E todo o povo de Israel gritou: só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Por causa de um homem temente a Deus que se colocou na posição, irmãos, de obediência ao Senhor, de obediência a Deus. Nós precisamos ter uma vida de obediência ao Senhor. Salmos 30, verso 5. O choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Por quantas coisas Elias foi passando por ser obediente ao Senhor, por obedecer a Deus, num grau de intimidade que talvez eu e você jamais alcançaremos com Deus. Jamais alcançaremos. Num grau de intimidade com Deus gigantesco, tanto que o Senhor o tomou para si sem que ele passasse pela morte. Ele foi para o céu sem morrer. Deus mandou um carro de fogo do céu, pegou Elias e levou ele para o céu. E hoje nós queremos bênção. Eu estou caminhando para o final, mas hoje nós queremos bênçãos de Deus. Com o altar de qualquer maneira. Não, o altar está bom, está do jeito aí, está bom. Não, mas tem uma pedra que está fora. Não, mas está bom. Não, mas está empoeirado. Não, deixa assim mesmo, está tranquilo. Deixa o altar desse jeito. Deixa não, irmãos.
Procure ser zeloso com o Senhor. Procure ser zelosa com Deus. Sabe? É isso que vai fazer a diferença na tua vida. Você nunca mais, se você tiver compromisso com o Senhor, você nunca mais vai precisar estar andando atrás de bênção e nem pedindo bênção com Deus. Se você estiver buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, fazendo a vontade de Deus, você nunca mais, Senhor, eu quero a bênção, eu quero isso, quero bênção daqui, bênção dali, bênção de lá, vou na igreja que revela, vou ali, vou aqui, vou lá. Não, você não vai precisar mais disso, porque as bênçãos do Senhor, elas vão te seguir. As bênçãos do Senhor, elas vão andar atrás de você. Você vai deixar de ser um caçador de bênção, para se tornar uma presa da bênção de Deus, porque resolveu priorizar Deus. Porque resolveu se preocupar com as coisas de Deus em primeiro lugar. E quando você se preocupa demasiadamente com as coisas de Deus, Deus vai se preocupar com as suas. A partir do momento que você para de se preocupar com as suas coisas, com as coisas de Deus, e começa a se preocupar com as suas, Deus vai se preocupar com as dele. E vai procurar os céus na terra, para que a obra dele seja continuada. Então que nós nessa noite, nós possamos dizer, eis-me aqui. Senhor, envia-me. Eis-me aqui. Senhor, se for preciso, me muda. Se for preciso, Senhor, muda o meu jeitão de ser. Que eu seja um cristão, que as pessoas olhem para mim e vejam realmente, sabe, a diferença através da minha vida. Que a minha vida possa impactar verdadeiramente a vida de muitas pessoas. E que você possa dizer assim também. Que você possa falar, Senhor, que a minha vida possa ser um canal de bênção para muitos. Que através da minha vida as pessoas possam dizer, só o Senhor é Deus. Que através da minha vida as pessoas possam ver a restauração no altar. Eles possam começar a ver através de mim a restauração, começar restaurando o altar. E aí ao ver eu fazendo isso, comecem a fazer isso também em suas vidas. Em nome de Jesus, irmãos. Mas tudo começa a partir de nós, para que o choro possa durar uma noite e a alegria possa chegar ao amanhecer. Deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite. O tempo de luta é sempre menor que o tempo de vitória. O tempo de vitória de Deus na tua vida sempre vai ser maior do que o tempo de luta, em nome de Jesus. Mas coloque em ordem o seu altar, coloque em ordem o altar da adoração, o altar do louvor, em nome de Jesus. Coloque em ordem para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que nessa noite, eu não sei pelo que você está passando, você que está em casa me assistindo através da internet, eu não sei a luta, a dificuldade pela qual você está passando. Mas deixa eu te falar uma coisa, o choro ele só dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Mas desde que você coloque esses princípios em uso na sua vida, coloque esses princípios em prática na sua vida. Quer ver bênção de Deus na sua vida? Então priorize o Senhor, priorize a vontade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. É tempo de a noite acabar e começar o amanhecer. Um amanhecer de alegria, de felicidade. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui para lhe mostrar o caminho da obediência. O caminho para que você possa chegar à bênção de Deus. Para que você deixe de ser um peregrino, aqueles que ficam andando, peregrinando atrás da bênção de Deus. Mas tenha certeza que a bênção de Deus está vindo atrás de você e correndo atrás de você. Porque você tem levado Deus a sério. Porque você tem um compromisso com Ele. Porque primeiro lugar na tua vida são as coisas de Deus. Deus em primeiro lugar na tua vida. Irmãos, os mandamentos Jesus transformou em 2. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Não é verdade? Com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, com toda a tua alma, com todo o seu coração. E depois vem o próximo como a ti mesmo. Mas às vezes a gente inverte as coisas. A gente quer amar o próximo com todo o nosso entendimento,
A gente quer amar o próximo com todo o nosso coração. A gente quer amar o próximo, do jeito que a gente acha que tem que ser, da maneira que a gente deveria amar a Deus, e a Deus como a nós mesmos. Está errado. A prioridade, quando Jesus, ele coloca isso aqui, a prioridade é Deus em primeiro lugar. Com todo o seu entendimento, você tem que amar a Deus. Com toda a sua força, você tem que amar a Deus, se dedicar a Deus. Depois vem o próximo, como a você mesmo. Temos que amar o próximo também, faz parte. Mas vem em segundo lugar. E não com a intensidade que você deve amar a Deus. É lindo, né? Não com a intensidade que você tem que amar a Deus. O amor a Deus tem que ser mais intenso. E depois vem o próximo, como a você mesmo. Que nessa noite, meu irmão, minha irmã, nós possamos ser presa da bênção de Deus. Deixemos de ser caçadores da bênção de Deus, mas que possamos ser presa. A bênção do Senhor, só acrescenta a bênção dele enquanto a gente dorme. A gente não precisa, irmãos, sabe, tá enfiado em campanha. Sabe qual é a nossa campanha? Fidelidade ao Senhor sempre. Fidelidade ao Senhor. Sabe? Não vão ser 7 dias. Eu até entendo os irmãos que fazem no intuito de incentivar a fé das pessoas. É bênção, né? Para alguns é bênção, campanhas, nada contra. Mas se você vem direto na igreja, se você está direto nos cultos, você vai fazer campanha para quê? A minha campanha não é só 7 dias, não, a minha campanha é o ano inteiro. Só vou na igreja mesmo no último caso, se eu estiver internado. Se eu estiver internado, amarrado na cama do hospital, eu não vou para a igreja. Mas se me deixar desamarrado, eu ainda fujo do hospital, ainda vou para a igreja. É desse jeito, irmãos. É desse jeito. Priorize a Deus. Se preocupe com as coisas de Deus, que Ele vai se preocupar com as suas coisas. Em nome de Jesus. O choro, ele pode durar até mesmo uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Está chegando o amanhecer na vida de muitos aqui. Para muitos aqui já amanheceu. Para muitos já amanheceu. Para outros ainda falta amanhecer. Mas está chegando. Mas existem esses princípios da obediência ao Senhor. Seja como Elias. Sabe? Vamos pegar exemplos bons da palavra de Deus, exemplos bons da Bíblia Sagrada, e sejamos obedientes ao Senhor. Amém, queridos? Que o Senhor Jesus possa, né, nos levar para um autoexame e que a gente possa verdadeiramente rever a forma como nós temos adorado ao Senhor e como está o altar da adoração em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos, não só por um momento, mas o tempo todo. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Nós já estamos encerrando o culto dessa noite. Quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui, no auditório da igreja. Você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando através da internet. Que Deus lhe abençoe de forma rica e cada vez mais abundante no Senhor Jesus. Com toda sorte de bênçãos. Coloque seu altar em ordem também. Amém? Assim como eu preciso colocar o meu. Todos nós precisamos. Tem sempre alguma coisinha, né, Elisângela? Para a gente colocar, né, Almir? Para a gente colocar alguma coisinha, para a gente colocar em ordem o nosso altar. Tem sempre alguma coisinha para a gente estar reparando. Ah, pastor, meu altar é perfeitão. É até banhado a ouro. Opa, né? Vamos reparar, está sempre reparando o nosso altar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos lhe agradecer pela tua palavra, Senhor, que foi exposta nessa noite. Senhor, foi a tua verdade e não a minha. Pai, teu Espírito Santo possa falar em cada coração. Ser com cada um dos meus irmãos que estão recebendo esta palavra através da internet, os irmãos estão recebendo aqui também dentro da igreja. Abençoe a cada um dos meus irmãos. Ser com cada um, Senhor. Nós agradecemos por tudo, Pai. Agora que vamos para os nossos lares, dá-nos uma semana abençoada e recheada, Senhor, das suas bênçãos e protegidos por Ti. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos, Senhor, dos acidentes automobilísticos, das balas perdidas. Livra-nos, Senhor, dos assaltantes, dos homens sanguinários, dos acidentes de trabalho. Sê conosco, Senhor, como o Senhor já tem sido. Nós agradecemos por tudo e pela oportunidade, Pai, de participarmos do culto desta noite. Uma oportunidade
que o Senhor nos deu. Obrigado por tudo, eu lhe agradeço em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Estenda as mãos, queridos, do tamanho da bênção que você quer receber do Senhor. Vamos impetrar a bênção apostólica. Que o amor de Deus e a graça salvadora de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos dizem amém. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Deus abençoe você, meu irmão, que está nos acompanhando pela internet. Que a boa mão do Senhor seja com você, com sua casa e com sua família, em nome de Jesus. Amém.